nós temos esses juízes que vêm para cá e eles acumulam uma atuação que é jurisdicional com a atuação militar. E lá na caserna, eles estão submetidos a todos os regulamentos disciplinares, a tudo que se chama hierarquia e disciplina, sobretudo hierarquia. Sobretudo hierarquia. Aí vem uma questão que nós colocaremos adiante, acerca da real imparcialidade da atuação dessas pessoas. Porque há um acúmulo, a realização da atividade militar com a realização da atividade jurisdicional. Bem, isto na primeira instância. E no nosso Tribunal Superior, como fica? Já é diferente. Por quê? Porque, embora o Superior Tribunal Militar, ele esteja constituído por 10 militares, 10 oficiais generais, 4 estrelas, e 5 civis, o que nós vamos ver é que, embora os nossos ministros estejam em atividade aqui, que não estão aposentados, estejam fardados, eles, na realidade, continuam, por um critério puramente artificial, eles continuam na força, mas de tal modo que é uma atividade que não é atividade. Porque, na realidade, eles não têm uma atividade militar. Eles estão aqui como ministros. Eles assumiram como ministros. Agora, um detalhe. Eles têm todas as garantias inerentes à magistratura. As garantias constitucionais da magistratura. E nós, vamos ver, então, já é alguma coisa. E mais ainda, são vitalícios. Não tem nada de periódico, de temporário. E aí, essa questão que eu sugeri para a primeira instância, ela é mais difícil de ser sugerida para o Tribunal Superior, porque existem garantias que são inerentes à magistratura em relação aos ministros que estão aqui e que são do último nível, estão no último nível de cada força. Bem, dito isso, o que nós vamos ver é que tanto o tribunal quanto os conselhos de justiça têm uma composição naquilo que nós chamamos escabinato, uma reunião de militar e civil, que é tradicional no direito brasileiro. Lá aquele alvará de 1808 já estabelecia essa composição em escabinato, daquele conselho que eu referi. Então, nós temos essa situação que realmente nós verificamos que pode servir de base para aquilo que nós vamos falar em seguida. Bem, foi dito, a Justiça Militar compete processar e julgar o crime militar definido em lei. Eu disse que a Constituição deixou para a lei ordinária a definição do crime militar. E com a definição deixou também a fixação da extensão desse crime e da extensão do foro penal militar. Por que extensão do foro? Porque a Constituição apenas diz a Justiça Militar compete processar e julgar o crime militar definido em lei. Qual é o foro? Qual é a jurisdição da Justiça Militar? Jurisdição penal é essa que eu estou referindo. Processar e julgar o crime militar definido em lei. A lei ordinária vai definir o crime militar. Então, é ela que vai colocar a extensão. É claro que essa colocação não pode ser arbitrária. Nós estamos dentro de um sistema jurídico. Ela tem que atentar a tudo que a Constituição estabelece como diretrizes para a nossa vida jurídica e até mesmo para a separação daquilo que é civil e daquilo que é militar. Nós poderíamos lembrar aqui que o Código Penal Militar, porque existe um outro Código Penal, que nós chamamos aqui apenas por comparação, Código Penal Comum. O Código Penal Militar ele aparece como uma legislação penal especializada.
E olhem a importância. Quando em conflito com a legislação penal comum, nós temos regras de solução desse conflito, de afastamento dessa antinomia, e que nos mostram que deve prevalecer a norma especial. Então, a norma especial prevalece em relação à norma geral. Lex specialis derogat lex generalis. Bem, nós vamos ver então, nós temos esse código. Agora, o crime militar está ali. Todos nós sabemos que o Código Penal Militar, como qualquer Código Penal, tem uma parte especial e tem uma parte geral. Aí nós vamos ter os crimes militares. Esses crimes militares estão ali colocados. Mas o que é o crime militar? É só o tipo que ali está? Não, não é só o tipo. É o tipo e mais os elementos que permitem a sua configuração. E esses elementos estão para o tempo de paz no artigo 9º e para o tempo de guerra no artigo 10. Então, nós não podemos ler o Código Penal ou entender um crime militar a partir somente daquilo que está previsto no tipo penal. Nós temos que olhar o que está previsto, os elementos que estão indicados no artigo 9º. Bem, pois os critérios os mais variados para a fixação desse crime. Nós temos o ratione materiae, ratione persone, ratione loci, ratione temporis. E assim, é uma mistura desses critérios que nos leva ao crime militar. E temos mais ainda, tudo isso nós vamos dizer, mas nós temos o crime militar, que é o crime propriamente militar, e o crime impropriamente militar. O propriamente militar, o que é o crime propriamente militar? A doutrina não é perfeita nessa conceituação. Seria o crime que é praticado, que só pode ser praticado pelo militar? Mas que militar? Só pelo militar em atividade ou da ativa? Ou é o crime que diz respeito exatamente às questões basicamente militares? Bem, a doutrina, ela se divide. Mas nós temos os crimes impropriamente militares e esses crimes são fáceis. Os impropriamente militares não estão apenas no Código Penal Militar. Eles estão também em outros códigos. E aí nós vamos ver essa amplitude com os crimes impropriamente militares é que nós temos um alargamento da jurisdição penal militar. Bem, se nós perguntarmos o que é crime militar, nós poderíamos responder, como muitos respondem, é aquele que, por força do princípio ratione legis, está previsto no Código Penal Militar. Poderíamos dizer isso. Alguns dizem, é todo crime que se submete à jurisdição militar. Bem, vamos ficar com o critério ratione legis. E aí nós vamos entrar em o civil. Onde é? Como começa? O civil está na jurisdição penal militar? Está. Na nossa Justiça Militar da União. Nós vimos nas constituições que eu citei, desde 34, nós vimos a introdução do civil. Eu não vou reler o que eu já li, que foi a extensão do foro militar ao civil. A Constituição agora de 88, como eu disse, nada referiu ao civil. E aí o que aconteceu com o civil? O Código Penal Militar estabelece que o civil está na jurisdição. Então, se estabelece, nós vamos ver que o civil continua submetido à jurisdição penal militar. Agora, com um detalhe. De um lado, a retirada da Constituição foi para enganar o povo que não conhece o direito. De outro lado, deu uma nova possibilidade, ou facilitou a exclusão do civil da jurisdição penal militar. Porque uma simples lei ordinária pode tirar o civil dessa jurisdição. Basta uma lei ordinária simples que exclua o civil dessa jurisdição. Quando nós falamos em jurisdição penal, militar e civil, nós vamos ver que o artigo 9º que eu citei, ele vai dizer o seguinte:
quando ele trata do civil. Então, ele vai dizer no artigo 9º, inciso 3, que é militar o crime praticado por civil, e aí ele vai dizer mais, né? Militar da reserva ou reformado, contra as instituições militares. Quando ele pratica crime contra as instituições militares, parece simples, né? Parece restringir. Mas o que são instituições militares? Aí ele vai continuar, abrangendo tanto os crimes referidos no inciso 1 quanto no inciso 2. Tudo que está lá. Quando se voltarem, e aí vem as situações específicas, contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo, contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Deu para perceber que isto aqui, essas situações, nos 3 incisos, significará contra instituições militares. Na realidade, há uma extensão imensa, até mesmo da interpretação da expressão instituições militares, já feita a partir da própria lei, essa extensão. Bem, nós vamos ver que o direito internacional, nós já vimos em termos de direito comparado, que em muitos estados, a justiça militar não, em tempo de paz, ela não mantém o civil sob a sua jurisdição. É claro que as posições são variadas. Há estados que já tiraram essa jurisdição do civil. Há outros que vão mais adiante, que não admitem nem o militar da reserva ou reformado, porque dizem, eles não são mais militares, que permaneçam nessa jurisdição. E outros que são mais afoitos ainda, que dizem, nem o civil, nem o militar reformado ou da reserva, e nem aquele que, tendo praticado crime como militar, perdeu essa condição enquanto o processo está em andamento. Esse deveria ser mandado também para alguns estados, sim, manda para as justiças comuns. Bem, o direito internacional, ele vai estabelecer algumas regras, balizas, para as decisões ocorridas nas jurisdições militares. Ele se volta à administração da justiça pelas jurisdições militares. Então, nós vamos ver que nós temos algumas coisas, poucas coisas aqui na nossa área interamericana, em termos de convenções, mas alguma coisa que é prevista em convenção relacionada a direitos humanos e que se aplica para nós, e temos alguma coisa na Europa também com relação a convenções. E temos aqui, nós tivemos aqui algo que foi feito nós tivemos aqui a reunião os trabalhos da Subcomissão de Direitos Humanos da ONU, o projeto que foi apresentado por Emmanuel Decaux, sobre os princípios sobre a administração da justiça pelos tribunais militares. Esses princípios foram aprovados pelas Nações Unidas em janeiro de 2006, através da Comissão de Direitos Humanos. E desses princípios nós temos. Eu só vou ler aquilo que diz mais respeito a nós. São 20 princípios, né? Então, só assim, criação de tribunais militares, como seriam criados, respeito às normas de direito internacional, declaração de guerra, aplicação de direito humanitário. Agora vem o importante: incompetência dos órgãos judiciais militares para julgar civis. Aí vem outro que é importante aqui,
competência funcional de cortes militares, que deveriam estar limitadas às infrações cometidas dentro do âmbito exclusivamente castrense pelo pessoal militar. E outro que nós temos aqui, que é direito a um tribunal competente, independente e imparcial. Então, e ainda mais, devida garantia do direito de defesa e do direito a um julgamento justo e imparcial. E o último é revisão de códigos da justiça militar. Bem, se nós olharmos esses princípios e olharmos como tem sido balizado a questão do civil na jurisdição militar, inclusive aqui, em termos interamericanos, né, nós temos processos que foram instaurados contra o Peru, contra o Chile e contra outros países aqui da América do Sul, e há algumas pendências contra o Brasil também, exatamente pedindo, em determinados casos, a exclusão de pessoas, de civis, daquele processo militar. Se nós atentarmos a essa questão, se nós atentarmos à tendência que hoje o mundo apresenta, inclusive o ministro Celso de Mello, numa decisão do Supremo, em que ele diz que a aplicação da lei penal militar ao civil, essa lei, ela tem que ser interpretada de uma forma restrita, porque ela deveria ser excepcional, na realidade, excepcional dentro de um contexto maior, né? Dentro de um contexto de todo o sistema jurídico nacional. Ele diz isso e ele faz um trabalho, ali, está publicado na decisão dele, ele faz um trabalho sobre o direito comparado relacionado a essa jurisdição, mostrando quantos estados não têm mais o civil sob a sua jurisdição. Jurisdição penal militar. Então, na realidade, o que nós temos essa tendência. O Supremo tem que admitir a existência da justiça militar, que ela é constitucional, óbvio, ele admite, mas ele procura fazer algumas interpretações de uma forma bem restrita, para garantir a cada um o quê? O juiz natural? O quê? Que ele seja processado e julgado, em relação ao civil, processado e julgado por tribunais civis comuns e não por um tribunal militar. Nós não podemos esquecer a composição do tribunal militar em relação ao civil que está sendo acusado. Nós não podemos esquecer. Bem, então nós temos aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já se manifestou contra o Peru, com base no princípio do juiz natural e competente, que a justiça militar, disse ela, não era naturalmente competente para julgar civis que não exerciam funções militares. Então, ela tratou de várias questões. Eu até fiz uma coleção, mas o tempo não dá para isso, né? Sobre essas questões. Bem, nós temos aqui no Brasil, como disse, a manifestação do Supremo, e de repente será uma manifestação mais corrente, não sei como vai ficar. Mas o que nós temos aqui? Estamos numa época de revisão do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Nós devemos ver que a justiça militar, ela tem base constitucional? Tem. Ela respeita a separação dos poderes? Respeita. Agora, outros elementos que não são puramente formais, aquilo que formalmente existe, ela tem um processo legal? Tem. Tem um processo legal, porque a lei estabelece aquele processo. Mas isso é formalidade. Isso é formalidade. Nós devemos examinar essa questão, nós devemos refletir sobre essa questão de uma forma mais profunda, ultrapassando esses limites formais. E nós estamos num momento de revisão do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar.
Esse momento, ele é excelente para essa reflexão, qualquer que seja o resultado. Os países, eles estão soberanos ainda na fixação, no estabelecimento dessa jurisdição. Acompanhar ou não aquilo que é internacional é uma decisão interna, entendo eu, que está no âmbito da nossa soberania. Mas não é difícil refletir sobre a questão. Então, nós temos que refletir, inicialmente, sobre essa questão do civil na jurisdição, aqui, penal militar. Que civil? Só o civil. Nós podemos não ser tão extensos, nós podemos manter o reformado e o da reserva, o militar, porque não deixam de ter o título militar da reserva, militar reformado, não deixam de ter obrigações como militar. Então, podemos manter esses. Nós podemos até mesmo manter aqueles que praticaram crime na condição de militar e depois estão licenciados para que eles continuem respondendo pela prática daquele crime na nossa jurisdição. E podemos pensar em excluir e mandar para a justiça comum, deixar que seja processado e julgado na justiça comum o civil que, nessa condição, pratica um crime militar. Não devemos esquecer que nós temos uma extensão territorial da nossa jurisdição e que a nossa jurisdição, ela se exerce mesmo fora do território nacional. Eu já tive, por exemplo, aqui em Brasília, processo instaurado contra um militar e 3 americanos civis. 3 americanos civis. Eles praticaram crime, tá bom, em coautoria. Separei os processos e, na realidade, o que nós tivemos foi condenação de 3 civis americanos aqui. Então, eles foram processados e julgados e condenados nos Estados Unidos pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. Bem, nós podemos separar, excluir da nossa jurisdição apenas aquele que é civil realmente. E por quê? Se ele pratica um ilícito, certamente. Porque não é um ilícito funcional, não é um crime propriamente militar, certamente esse crime deve estar previsto em legislação penal comum. E, aproveitando, já que eu estou conclamando a essa reflexão, à guisa de conclusão, aproveitando, nós poderíamos pensar também como introduzir na nossa justiça, primeira instância, um critério que realmente reflita a imparcialidade do juízo. Como é que nós vamos colocar os juízes militares? Podemos reduzir o número desses juízes. Não é preciso ter 4-1. Pode ser 2 juízes militares e um togado. Eles continuarão sendo a maioria. E poderíamos pensar como fazer para evitar que, durante aquele período, ele também exerça atividades militares. Para que ele exerça apenas a atividade jurisdicional durante aquele período. E poderíamos colocar essa alteração na legislação que vai ser revista. Bem, dito isso, eu quero só lembrar que nós vivemos num Estado democrático de direito. Eu entendo que a nossa justiça militar, ela é tradicional. Tanto que não querem sequer mudar o nome do juiz, de juiz auditor para juiz só. Nós não queremos nada, só juiz. Não querem mudar porque é tradicional. Mas eu entendo também que a dinâmica social, a evolução da dinâmica, a dinâmica social, ela mostra uma evolução que realmente está tanto na sociedade quanto no próprio direito. E que nós temos que acompanhar um pouco essa dinâmica. Nós temos que guardar aquilo que é tradicional como algo diretivo, mas não ser obrigado a repetir, a manter totalmente aquela questão. Então, nós podemos realmente lembrar que vivemos em Estado democrático e que temos essa obrigação, não só social, como até moral, de mudanças e evolução, e proceder essa revisão. Bem,
eu sou terrível em termos... Eu corri, gente, eu juro que corri o máximo, para ver se dava tempo de pegar uns 10 minutos para questões. Não sei se ele vai abrir 10 minutos ou não. Bem, mas se não tiver tempo para questões, quem quiser colocar alguma questão, pode até mandar pelo... O senhor vai abrir um tempinho? Vai abrir uns 10 minutos? Não há mais tempo. Diz ele. Aqueles que quiserem formular alguma questão ou discutir o assunto, podem mandar um e-mail para mim. Hein? Meu e-mail é simples, é zilah, Z-I-L-A-H, @stm, Superior Tribunal Militar.jus.br. Então, quem quiser formular questão, eu terei muito prazer em responder. Ok? Obrigada. Bem, o ministro Max vai apresentar os agradecimentos à palestrante. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal, ministro almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, senhores ministros, senhores magistrados, senhores demais integrantes, participantes deste seminário em sua 10ª versão. Doutora Zilah, Vossa Excelência, ao início de sua palestra, disse que considerou essa tarefa, esse tema, extremamente difícil. Eu digo a Vossa Excelência, as missões difíceis são atribuídas àqueles que têm competência para cumpri-las. E Vossa Excelência cumpriu excepcionalmente essa tarefa. Nos proporcionou informações extremamente importantes, nos relembrou das origens e de todo o desenvolvimento da nossa justiça militar, que há pouco tempo completou 200 anos, e expressou opiniões importantíssimas sobre o tema que é a jurisdição de civis na justiça militar. De modo que apresento a Vossa Excelência nossos cumprimentos, os nossos sinceros agradecimentos e que Vossa Excelência demonstrou a sua experiência como magistrada e a sua excelente experiência no magistério também. Parabéns e muito obrigado e passa a mão.